E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. Hi, Corvo Lovers! Aqui é Cleitinha Sereia. E estamos aqui para mais um episódio do Corvo Branco. Hoje vamos falar sobre os capítulos 11 a 15 e esses capítulos vão render, hein, gente? Eu achei que uma hora a gente ia falar assim, olha, esses capítulos não tem nada. Mas tem. Tem, gente, tem muito. E, gente, Deus amado. Tem, e a gente vai começar logo essa discussão pra gente poder aqui futricar com vocês, tá? Nossa, hoje tem muita fofoca. Gente, já vou pedir desculpa desde já, porque tá chovendo aqui na minha cidade e, infelizmente, eu não sou um anjo, eu não tenho poder de controlar a chuva neste momento. Então, se vocês ouvirem aí, se vazar um pouco do áudio, me perdoem. Eu acho que também tá chovendo aí em Curitiba, né, Clay? Pois é, tá chovendo em Poços e daí Deus falou, já que o Rodolfo e a Cleita vão falar pelo Meet hoje pra gravar podcast, eu vou fazer chover em Curitiba também. Então tá chovendo em tudo, gente. Levem como um ASMR, um lo-fizinho aí pra vocês. Fiquem zen. Sobre. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Instagram e no Twitter como Corvo Branco Pod. Eu estou no Instagram como Rodolfo Longo R, também no eufemismo, principalmente no eufemismo, eu.f.mis.mo. E eu sou Cleita Sereia em todo que é canto. Eu amo ser muito sucinta. É só o que tem, entendeu? É só o que tem. Exatamente. Sigam a gente no Instagram, gente, porque agora, semanalmente, nós vamos abrir uma caixinha de perguntas que vão ficar no destaques ali do nosso perfil. Então você pode, sempre que você estiver lendo e você lembrar, ai, nossa, podia perguntar isso pra eles, né, pra aparecer no episódio. Vai lá, manda essa pergunta pra gente, porque a gente tem uma aqui que a gente selecionou pra falar com vocês hoje. Mas essa pergunta vai ficar só pra parte dos spoilers, tá? Porque a pergunta envolve alguns acontecimentos que ainda não rolaram nesses primeiros 15 capítulos. Gostaste? Então, corre pra lá seguir a gente e mandar suas perguntas, que vai ser uma forma de você aparecer aqui no Corvo Branco com a gente, tá bom? Ai, que legal! Como a gente mencionou no episódio anterior, a gente está também com a nossa filiação na Amazon. Então, se você for comprar o seu Casa de Terra e Sangue aí, ou o seu Casa de Céu e Sopro na pré-venda, ou qualquer outro produto da Amazon, compre pelo nosso link, que vai estar aqui na descrição do episódio, tanto no Spotify quanto no YouTube. Então é só clicar. Também tá na nossa bio do Instagram. Então, se você for comprar qualquer coisa por lá, ajude a gente a manter esse podcast aqui, comprando por aquele link. Vai ser de grande valia, vai ajudar muita gente, tá bom? Verdade, verdade, verdade. A gente já agradece desde já. Bora então pro resumo dos capítulos, Clay? Bora! Começa pra gente então, Cleita, por favor. Maika vai até o antiquário e manda que Bryce participe da investigação para encontrar o real assassino do massacre. O Maika até ressalta que possivelmente a Danica conhecia o seu assassino, então a Bryce seria a melhor pessoa para ajudar nas investigações. Assim, o Hunt então é designado para ser o guarda-costas da Bryce pela sua experiência na caça a demônios. A investigação então começa com o Hunt solicitando que a Bryce faça uma lista de suspeitos e dos últimos passos vividos pela Danica. Ron vai até o escritório do rei Outonal e, após o ajudar em uma experiência, recebe ordens para voltar a procurar o chifre. Descobre que terá um casamento arranjado com a futura rainha das bruxas e que deverá gerar um herdeiro somente para fins políticos. Hunt acompanha Bryce à distância, observando do telhado em frente ao apartamento, e continua a pressioná-la a participar da investigação e cumprir as ordens do governador. Mas aos olhos de Hunt, Bryce não está comprometida e foge do contato com o anjo. KKK, mal sabe ele, né, Clay? KKK. Mas a gente ainda não pode falar nada, porque é nos próximos. Já muda, né? E daí você fica assim, tipo... Eu admito que quando eu tava lendo pela primeira vez, eu tava vindo numa empolgação muito grande, porque os primeiros 10 capítulos foram muito intensos. E aí aqui, quando a Bryce começa... Parece que a Bryce tá começando a fazer uma graça, sabe? Que ela não tá muito afim. E aí eu dei uma desanimada. Mas, gente, por favor, quando vocês chegarem no 16, vocês vão ter uma surpresinha, tá bom? Não vou falar mais, porque tem muito mais pra gente falar antes de chegar nisso. Aliás, vamos começar a falar sobre essas outras coisas, né, Cleo? Vamos começar, gente, falando sobre mais expansões de mundo que a gente vai tendo nesses capítulos. A gente aprende algumas coisas novas e a gente vai trazendo aqui pra vocês, tá? Então, algumas coisas que a gente aprendeu. Lunation foi construída nos moldes das antigas cidades da margem do mar Rhaegan. Quase uma réplica, o que incluía muralhas de arenito,
o clima árido, olivais, pequenas fazendas distantes nas colinas do norte e em seu centro o templo dedicado à deusa protetora Luna, que a gente até já comentou aqui anteriormente. A gente só não sabia como que era o clima, como que era a geologia desses locais, né? Mas diferente dessas cidades, Lunation tinha ruas ordenadas e seus prédios se projetavam para o centro como lanças, fora a modernidade que a cidade possuía. Ô Clay, eu fico imaginando na minha cabeça, quando a gente tem uma panorâmica assim da cidade, eu consigo imaginar o Templo da Luna bem altão, assim, no centro, sabe? Que nem aquelas mesquitas grandonas que tem lá no Oriente Médio. E, sei lá, olhando pra esquerda, assim, tem lá os prédios do distrito comercial. Você imagina assim também? Porque antes eu não imaginava muito o Templo da Luna sendo tão grande. Porque se você olha o mapa de Lunation, você vê que o Templo de Luna, a cidade é meio que projetada em um A, né? Se você olhar assim. De Astéres, talvez. Nossa, olha só. Nessa ponta ali a gente vê o Templo da Luna. Ali no Templo da Luna é a Praça da Cidade Velha. Então, eu fico imaginando como se fosse uma grande uma metrópole. Tipo, a Times Square, que tem altos prédios. Então, assim, chegando chegando templo? na área do templo, a gente vê que os prédios eles vão se projetando como lanças. Então, provavelmente a cidade ela é projetada. Isso aqui é que forma que eu posso escrever? Ela tá fazendo um movimento perpendicular com as mãos, gente. Isso. De forma que a cidade parece que não atrapalha a vista do templo. Eu imagino uma cidade que ela é projetada e pensada de uma forma em que os prédios não escondam as coisas. Muito legal. Eu consigo imaginar a cidade dessa forma, assim. Como se, tipo, tivesse o lugar certo para cada coisa e a cidade, ela fosse ordenada dessa maneira desde a sua criação. E aí, pelo menos é essa a sensação que eu tenho. Que quando o Maika construiu a cidade para que ele governasse... Ele chamou o arquiteto. Ele é o arquiteto, né? Ele... Uma coisa boa, né? Que o Maika mostra para nós, pelo menos. Então, a inteligência dele de construir a cidade seguindo um padrão legal. Tem uma outra coisa que eu lembrei agora, que nesses capítulos tem mais uma medida pra gente ter noção do tamanho da cidade, que é mencionado que em determinado momento o Ran, ele corre por 30 quarteirões da casa dele até a vila do rei Otonal. Ele não que ele tenha corrido agora, mas em algum outro momento ele correu. Então, se vocês abrirem o mapa aí e vocês verem que a casa do Ran tá próxima ali da Praça da Cidade Velha e a vila do rei Otonal tá logo abaixo de onde tá escrito 5 rosas. Você achou a casa do Ran? Eu achei o Comitium. Onde tá escrito Praça da Cidade Velha. A casa do Ran, ok. Isso. Dali até onde tá a Vila do Rei Otonal são 30 quarteirões. É grande, né? É muito grande. Então imagina o resto da cidade. É grande pra caramba, gente. É realmente uma metrópole mesmo. É muito, muito, muito grande. Nossa, então a gente pode pensar grande mesmo. Uma metrópole cidade mesmo. Grande, uma grande metrópole, assim. Não é uma coisinha. E continuando falando agora da parte de organização política, a gente descobre que são 6 mestres da cidade que foram indicados pelo Maika e que não havia democracia nessa seleção. O Maika escolheu a dedo essas pessoas. Havia conselhos dentro de conselhos para criar no povo a ilusão de controle, mas a ordem hierárquica é: o governador manda, os mestres da cidade lideram os próprios distritos sob a chancela do governador e a 33ª responde ao governador, enquanto o auxilia obedece aos mestres divididos por distritos e espécies. A gente acredita que o rei Otonal não seja indicado pelo Maika porque eles respeitam a hierarquia dos feéricos. Então, quem for o rei ali dos feéricos valbaranos vai ser o mestre dos feéricos na cidade da Lua Crescente. Isso, então são 7 mestres, né? Mas o livro, nessa parte quem tá falando é o Ran, ele especifica a ordem hierárquica que é seguida pelos todos os mestres, né? Tanto os 6 que foram escolhidos pelo Maika, tanto o pai dele também, que segue, né, esse princípio de obedecer ao governador e olhar pelo povo. Pois é. E aí a gente também descobre que, nesses capítulos de ponto de vista do Hunt, ele menciona que tem câmeras escondidas pela cidade e que em toda a cidade, em todo o território, sempre havia alguém observando. As câmeras eram enfeitiçadas
e tão bem guardadas que eram a prova de bombas. Mesmo que a cidade virasse pó, as câmeras continuariam a gravar. Bem um Big Brother mesmo, Bem um Big Brotherzão. Isso pode parecer uma informação meio solta agora, mas quando a gente chegar lá no fim do livro, isso vai ser bem importante, tá, gente? Verdade. E eu acho que é legal falar das câmeras, porque em várias cenas do livro que a gente vai ver futuramente, né? A gente vai ver câmeras, imagens do ponto de vista de alguém assistindo, né? Então é legal. Sim. A gente já teve um exemplo disso, né? Quando a Bryce foi atacada pelo monstro lá, pelo demônio, e ela salvou o anjo lá, né? Eles viram ela pela câmera correndo, né? Então... Foi. É interessante. A gente já sabe que eles conseguem mapear o caminho das pessoas ali dentro da cidade e praticamente em todo o território. Pois é. A gente teve também uma expansão sobre os arcanjos. Eu vou falar sobre essa expansão, mas depois eu sei que o japonês está se coçando na cadeira para falar sobre os triários ali, porque é o que ele gosta de falar, então eu vou falar só uma parte e o resto ele termina. Então, foi esclarecido. Foi esclarecido que existem 10 arcanjos que governam os vários territórios que são da República. República, vocês entendam, é um mundo, né? A gente está falando de Midgard por completo. Então a gente tem o governo 10 dos arcanjos, que é separado aí como se fossem vários presidentes aí em cada país que nós temos. É descrito que um poder de um arcanjo é tão grande que ele pode sustentar uma própria metrópole. E comparando isso a um anjo que, sei lá, às vezes só consegue segurar um prédio. Então, o poder do arcanjo comparado a de um anjo comum é muito discrepante, né? É muito discrepante. O que também é bem interessante e foi citado no livro é que um poder de arcanjo, ele às vezes era herdado por fim de ordens de procriações dos Asteri. Então, os Asteres às vezes queriam que surgisse um novo arcanjo, então ele juntava arcanjos para que a procriação fosse feita e um novo nascesse. Ou surgia da linhagem extraordinárias. No último episódio a gente ouviu falar das gêmeas, né? Que nasceram de um casal. Então, o livro não cita se isso foi por ordem de procriação ou se foi por linhagens extraordinárias. Mas aí pode vir dessas duas opções. Agora vamos falar do que eu queria muito falar com vocês. No capítulo anterior a gente falou sobre os triários do Maika. Ou seja, aquele grupo de elite de anjos ali do governador de Valbara. Mas a gente fica sabendo que a Sandriel vai chegar aqui na cidade. Logo logo a gente vai falar um pouco mais sobre ela. Mas a gente recebe informações sobre os triários dela. Então a gente também fica sabendo da equipe dela. O que a Sandriel tá vindo fazer aqui? Ela tá vindo à Cimeira, como a gente comentou no episódio anterior, que vai ser aquele evento importantíssimo, que eles vão debater os assuntos ali de Valbara, da cidade da Lua Crescente, com todos os líderes dessa região, desse suposto país, né? E ela vai apresentar um relatório sobre o conflito rebelde junto do Pollux. Porque, como foi apresentado no capítulo anterior, ela é governante de um dos quadrantes lá de Pangera, que é onde está rolando a guerra. Então ela vai vir aqui na Cimeira, vai apresentar pros Asteri, pra todo mundo, o relatório dela lá. O que tá rolando. Junto com ela vai vir o Pollux Antonius. E aí a gente já descobre que esse é o comandante triário da Sandriel, que é o Maleus, né? O Martelo, é como ele é conhecido. Ele é muito cruel e impiedoso, tanto quanto a própria Sandriel. Eles são, assim, nojentos mesmo. A gente tem essa informação do ponto de vista do Hunt, então ele conhece pessoalmente essas pessoas, não sou eu que estou falando da minha cabeça. Ele sofreu na mão desses dois, então ele sabe o quão escrotos essas duas pessoas são. O Hunt menciona que o Pollux pode ser uma ameaça à cidade por gostar de carnificinas e torturas. Pensa no nível. É uma pessoa super tranquila, gente. Ele adora assistir o povo se degladiando. Eu imagino ele como uma pessoa que é um torturador, um executor e que ama o trabalho dele. O melhor funcionário do mês, assim, da Sandriel. I love my job. Exatamente. Execution is my passion. Exatamente. Mas aí o Isaiah acalma o Hunt, falando que ele será enquadrado e que ele não receberá a carta branca Illumination para fazer o que bem entender, porque ali é o aqui território. Não é terra de ninguém, ali, meu amor. Cuidado com o que você faz em Cidade da Lua Crescente, porque aqui o babado é forte. A gente fica sabendo da Lídia Servos. Na página 160, a Bryce indaga o Maika perguntando se ela seria capaz de descobrir alguma coisa que nem o Auxilia e nem a 33ª conseguiram. Por que não pedir aos Asteri que envie alguém como a Corsa? E aí ela abre um parênteses ali, o Hunt, no caso, né? Abre um parênteses para explicar quem que é a Corsa. A Corsa ela é citada como Lídia Servos. É a mais notória caça-espiões e torturadora da República. Ela é uma metamorfa cor cervídea que se reporta diretamente aos Asteri e tem caso com Pollux. E aí é uma coisa até que causou uma certa confusão minha com a Cleita, porque até então a gente tem dito que os triários
teriam que ser anjos. E aqui a gente vê que não necessariamente. Ela é uma metamorfa, né? Então ela se transforma em um cervo. Por isso que ela tem esse nome, Lídia Cervos. Muito obrigado, Sarah J. Maas, por facilitar a nossa vida. E o apelido dela é Corsa, que é pra melhorar mais ainda. Então, muito obrigado. Pra ninguém esquecer. Eu fico até meio assim, tipo, ela é uma caça espiões. Então, tipo assim, ela é o nível elevadíssimo de espiões. E ela é um cervo, sabe? Ela podia ser, sei lá, uma mosca, um bicho mais, sabe, que conseguisse se esquivar melhor. Mas daí você já vê que as habilidades dela como espiões é uma habilidade, assim, padrão mesmo. Ela é expertise em tudo que ela faz. Porque se como um cervo ela consegue espionar as pessoas, imagino que ela não faria como sendo uma mosca, né? Pois é, eu não sei se isso a gente pode fazer ligação com Trono de Vidro. Eu não sou leitora de Trono de Vidro, eu tô lendo agora. Mas as capas do livro tem um cervo na capa, né? Às vezes, será que o Easter egg, significado será? Será que não é? Pode ser. Leitores de Trono de Vidro? Trono de Vidro, falem pra gente. Deem um sinal. Coloca na caixinha, vamos usar a caixinha. Manda pra gente, por favor. Conta pra nós que não somos leitores de Trono de Vidro. Eu tô no 4º livro ainda, não aprendi ainda o que é. Me contem. E aí, além da Corsa e do Pollux, a gente fica sabendo dessa tal de Arpia. Mas aí a gente não tem informação nenhuma. A gente só sabe que ela é a segunda no comando de Sandriel e que é tão podre quanto. Ali é comentado sobre um affair entre a Lídia e o Pollux, que, pelo que a gente entendeu e a Cleita, eles meio que se pegam, mas não tem um relacionamento, assim. A Lídia, ela é amante declarada, né? Como com essas palavras é dito no livro. Mas aí eu não sei se isso é muito relevante pra história. Um relacionamento, se isso não é um relacionamento. Se a gente não sabe até que ponto eles vão ser relevantes na história, né? Então... Sim, mas tá ali a informação, talvez a gente use, né? Fica aí o asteriscozinho. Num desses detalhes que o Hunt deixa passar aí, ele fala que o Isaiah, por ele ser um cara tão poderoso e obediente e ter asas imaculadamente brancas, ele poderia ser parte da guarda asteriana. Ou seja, para você ser parte desse grupo de elite dos Asteri, você precisa ter as asas totalmente brancas, diferentemente do Hunt, que tem as asas acinzentadas. Então existe uma hierarquia aí que leva em consideração até a cor das asas. É engraçado, porque quando o Hunt fala a respeito disso, ele meio que lamenta, né? Ele fala que quando ele tava na 17ª, quem foi escolhido, né, pra participar da guarda, eram pessoas que tinham habilidades pra guarda, né? E que no caso dos Asteri era exatamente o contrário. Eles escolhiam pessoas pela cor da asa. Então a gente vê o tipinho de governo que existe, né? Ele até comenta que quando ele tava na 18ª, ele escolhia as pessoas só pelo talento delas, né? Já diria Hermione, só entrou quem tem talento. Só entrou quem tem talento. Diferente da guarda asteriana, em que a nobreza e a hierarquia importa pra eles, né? Eu vejo a guarda asteriana meio como os triários dos Asteri. Então é esse grupinho ali de anjos muito poderosos, só que dos Asteri. A gente também tem uma descrição da Dona Jéssica. Yay! Ela apareceu pela primeira vez. Pois é. Ela é apresentada com descrição do livro e eu até quero fazer um adendo nisso. Voluptuoso corpo feminino. Eu não sei se essa é a forma bonita da Sarah J. Maas falar que ela é gorda ou ela é uma pessoa que tem curvas. Pois é, né? Eu não sei. Eu acho que o vocabulário brasileiro, né, o nosso português, ele é muito amplo e eu não sei até que ponto isso é descaso com a descrição de corpo ou se... Entende? Então é aquele território nebuloso que a Sarah J. Maas gosta de jogar pessoas fora do padrão, né? É a pessoa que é a pele dourada, é a pessoa que tem o corpo voluptuoso, a pessoa com curvas, enfim. Eu não sei se isso quer dizer se é ter um corpo com curvas ou se isso é um corpo gordo. Então aí fica pra imaginação de vocês, tá? Só sei que toda fanart que a gente vê, ela tá lá magérrima, corpo bonitona, padrãozuda também. Então, ó, a descrição do livro da Jéssica é a seguinte: voluptuoso corpo feminino, com um curtíssimo cabelo loiro acinzentado mais curto nas laterais e mais comprido no topo. O seu rosto parecia jovem e sábio e seus olhos eram cinza pálido que reluziam com magia cintilante, sendo sedutores e mortais. A gente sabe aí que a Jéssica é uma bruxa, né? De 400 anos. Pois é, meus amores. Então, provavelmente ela tem olhos mortais porque ela mata mesmo. Então, né? Não é à toa.
Pois é. E aí a gente segue pra investigação. A gente recebe algumas migalhas aí do que vem por aí da investigação. O Hunt, ele suspeita que a criatura tenha vindo do último círculo do inferno, a casa do Devorador de Estrelas. Decorem esse nome. Somente nas profundezas do fosso, algo assim se desenvolveria. Um demônio que jamais vira luz, que nunca havia precisado dela. Ele imagina uma coisa bem assim, trevosona mesmo, esse demônio. Pois é, pelo estrago, né, que a gente viu, o massacre que aconteceu, o Hunt, ele suspeita que seja o pior do pior, né? Então ele tá falando que seja um monstro que veio do último círculo do inferno, que é a casa ali do Devorador de Estrelas. Então... Lembrando que os círculos dos infernos, eles são comandados ali, né, por esses príncipes, esses líderes, né? E aí o último círculo a gente sabe, no momento, que é comandado por esse Devorador de Estrelas. Decorem. Isso. A gente vê também o grito de inocência da Bryce. A Bryce, ela conversa com a Jessica, expondo que ela não tem nenhum envolvimento com as mortes e não sabe por onde começar as investigações, mas ela promete encontrar o responsável e fazê-lo pagar. Inclusive, nesta cena, a Bryce pega o celular e olha as mensagens do Connor. Puta, muito onde triste, ele pede cara. Muito pra triste. que ela avise quando chegar em casa. Então, assim, é mais do que ver a melhor amiga morrendo, é mais do que ver os melhores amigos mortos, é sentir o amor indo embora, é perder a família que vive em volta de você, entendeu? É perder quem te estabiliza no dia a dia. Então, eu acho que não é só cumprir com uma tarefa do governo, com uma tarefa do governador. Ela vai fazer eles pagarem futuramente por acabarem, né, com a história dela, dos amigos dela, da vida dela, né? Sim. É pesado. É até bonito ver que a Sarah, a Sarah J. Maas, conseguiu retratar muito bem o luto, que não é uma coisa passageira, não é uma coisa fácil de lidar. Já se passaram 22 meses, quase 2 anos, de que ela perdeu os amigos dela, e ela sente essa dor. Ela comenta no livro que ela sente a necessidade de ver as mensagens na mão dela de novo, pelo menos uma vez por semana. Eu não lembro qual é a frequência, mas que ela tem vontade de ver de novo, porque ela não consegue deixar aquilo ir, sabe? Ela não consegue se libertar dessa dor. É muito triste, é muito doloroso, e é interessante notar que a Sarah conseguiu retratar isso. Aí a gente descobre nessas conversas ainda, tudo isso a gente descobre nessa conversa que o Micah tá tendo ali com a Jessica e a Bryce. Ele comenta que o Philip Briggs continua preso pra cumprir pena, mas por ações cometidas enquanto ele era líder da seita Keres. Ou seja, ele não foi preso por conta do assassinato da Danica e da Matilda, mas sim por conta das outras coisas que ele já tinha feito antes. Eles acharem um motivo pra manter ele preso, Pra né? manter ele Enquanto preso. a investigação continua. É porque eu não sei se vocês costumam acompanhar investigações e tal, mas isso eu até achei interessante também, porque é outro retrato muito fiel à realidade de que investigações demoram muitos e muitos meses pra acontecer. Então ele já estava sendo investigado lá atrás por conta das bombas que ele tinha plantado e tal, aquele laboratório de bombas que ele tinha, e só agora que eles conseguiram constatar que realmente era ele, houve uma pena, blá blá blá. Então assim, realmente isso acontece na vida real. Então eu não estranhei que lá no começo do livro eles não sabiam se ia prender, se não ia prender, aí ele ficou solto, aí depois prendeu de novo, porque realmente isso acontece na vida real. O Lula tá aí pra mostrar, né, gente? Uma nova rainha bruxa. Na conversa é levantada que a nova rainha bruxa será apresentada, visto que Écuba morreu. Então a antiga rainha bruxa, né, responsável pelas bruxas do livro, ela morre. Mais pra frente, aqui nos próximos pontos, o rei Autonal cita o nome. Provavelmente quem vai falar a respeito disso vai ser eu ou o japonês. Depois que eles encerram essa conversa, o Hunt tem uma conversa particular ali com o Micah. Particular entre aspas, porque o Isaiah tá junto ainda, né? Mas o Micah, ele propõe ao Hunt que caso ele encontre o assassino, ele vai diminuir a sua pena pra somente 10 missões e ele estará livre. Lembra que a gente comentou no episódio anterior que ele tinha um acordo com o Micah, que se ele fizesse X número de execuções lá, 2.000 e pouquinha, o Micah daria liberdade pra ele? Pois é, pra vocês verem o quanto que o Micah tá interessado em resolver este caso. Ele diz aqui nesses capítulos que ele está muito preocupado com o que pode acontecer caso eles não descubram esse assassinato. E é justamente o medo de Assandriel
descobrir que o Micah não tá dando conta ali de cuidar da cidade dele e tal, né? Ele tá com esse medo de que ele seja mal visto durante a cimeira por parte dos Asteri, ele é tão né? bom governante. Ele tá com medo dos Asteri verem ele como um mau arcanjo ali. Se ele não sabe cuidar nem da cidade dele, que dirá de Valbara toda, né? Então ele tá tão preocupado com isso que ele vai ajudar o Hunt ali diminuindo a pena dele. Além disso, o Micah pede para que a relação do Hunt com a Bryce se mantenha totalmente profissional. Eles debatem a possibilidade de Bryce ser a culpada do assassinato e não a descartam. Ou seja, o Hunt e o Micah não descartam a possibilidade da Bryce ser a assassina, enquanto o Isaiah, desde o primeiro momento, tá lá, né? Gente, ela é uma testemunha, não é uma suspeita, né? Ele tá sempre confiando muito nela. Assim como a Jéssica também, nesse capítulo, mostrou que ela, em momento algum, ela desconfiou da Bryce, né? Em momento algum, ela deu assim, vai lá investigar, você precisa investigar. E eu achei até engraçado, porque ela faz questão de que a Bryce investigue, mas ela também tem que continuar trabalhando, né? Minha filha, você é minha assistente, hein? Assalariada não é fácil, a vida da assalariada não é fácil. Não é fácil. Não ouvi. Não é fácil. Ai, gente, a gente também tem o primeiro contato do Ran com o Rei Otonal. O Ran vai até o escritório do Rei Otonal. E esse escritório, ele é descrito como o maior que a casa de muitos. E em cada parede existem estantes que recobrem o pé direito duplo, entulhadas de tomos e artefatos, tanto antigos quanto novos, sendo eles mágicos ou comuns. Existe também um balcão que divide o espaço e em cada ponta, escadas que são em formato de caracol. Cortinas pesadas, também de veludo, bloqueiam a luz e em uma dessas pontas existe um planetário com 7 planetas, luas e um sol feito de ouro maciço. Então, Belíssimo. estamos falando de muito dinheiro, não é mesmo? Eu imagino um lugar muito parecido com a sala do Dumbledore. Eu não sei se a Cleita tem essa referência, porque você não assistiu Harry Potter, né? Eu assisti, mas eu não sou como é que é? Potterhead. Não Mas sou você Potterhead. lembra como que é? É uma coisa, assim, bem poderosa, assim, cheio de artefatos. Mas é e tal, luxuoso, aquela né? A coisa. gente tem a descrição de um lugar luxuoso. A gente tem a sala do Dumbledore, algo tipo pedras e pó. Isso, Eu sei, imagino pó. Me É o que eu veio consigo isso, me imaginar. veio a sala dele, porque a gente tá falando de fantasia. Mas como a Cleita mencionou, é um lugar luxuoso. E a gente tem que lembrar que a gente tá falando de uma fantasia que se passa numa sociedade Contemporânea. parecida com a nossa. Então é um lugar luxuoso 2021. Quando ele chega lá, então, o rei ele estava perdido em experiências e a cena que o Ron fala, ele menciona que isso acontece desde sempre, que ele nunca deu atenção, então, ao filho, e ele sempre estava ali estudando, fazendo experiências, procurando padrões dentro de algo, ignorando o filho, o que é muito triste. Muito triste. Mas também é uma coisa a se atentar, né? Porque a gente vai descobrindo um pouco mais sobre os poderes dos dois ali nessa conversa. E é bom a gente tentar se questionar do porquê que o Rei Otonal faz todos esses experimentos. A gente vai falar sobre isso mais na parte de spoilers, tá bom? E quem é, então, o Rei Otonal? Ele ainda não tem nome, tá, gente? Então, nós vamos citá-lo como Rei Otonal mesmo. Então, ele tem mais ou menos 500 anos e possui, em grande parte desse tempo, a sua coroa. E era um grande babaca desde sempre. Então, ele, dentro desses 500 anos vividos, a maior parte desses 500 anos, ele já era coroado rei. Então, dentro desse período, ele era um grande babaca e ele continuou um grande babaca até hoje. E apesar dessa idade, ele não demonstrava desgaste, o que no caso dos féricos já é algo singelo, mas isso dá a entender que ele ainda viveria alguns séculos. Então, assim, com 500 anos, ele provavelmente já deveria Umas ter aquela ruguinha dos ruguinhas, 30, sabe? Aquele pezinho de galinha que a gente tem, assim, no olhinho. Com 500 anos, ele ainda não tem. Então, isso dá a entender que ele vai viver ainda mais alguns séculos. Outro ponto que é muito frisado nessa parte é que o rei, ele possui magia de fogo, mas ele não é estrelado. E apesar do Ron ser conhecido como estrelado e possuir a espada de Aster, que é a espada, né, que o estrelado empunha, ele tinha um pouco menos de magia que o rei. Então, o poder do Ron, por mais que ele seja estrelado, é menor que a do pai, comparado à magia de fogo que o pai possui. Sim, mas ainda assim, ele é muito poderoso, só que com magia diferente, né? Isso. Que é a magia do pessoal de Avalon, a gente vai falar mais pra baixo. O Ron, ele conta a história da Bryce indo conhecer o pai. Ela tinha 13 anos e estava animada para conhecê-lo, seu irmão e ao seu povo. Ron foi filho único por 60 anos antes de saber da existência da Bryce. Tudo virou um desastre quando, depois dessa visita discreta,
ela foi levada pelo pai para o oráculo, para que ele sussurrasse seu futuro. Depois dessa visita, a Bryce foi deixada na vila por seu pai chorando. Ela foi embora sem olhar para trás e nunca mais teve contato com o rei. O contato com o Ran continuou durante o tempo, conforme ele a visitava na casa de seus pais humanos e após uma briga onde o Ran disse coisas nas quais se arrepende, Bryce o odeia até hoje. Eles eram muito amiguinhos, gente. Eles eram irmãos best friends, como a gente disse no episódio anterior, e o Ran falou coisas que não deveriam. A gente ainda não sabe o quê. Mas a gente Vamos já sabe que ele se descobrir no futuro. arrepende e que foi uma coisa tonta, segundo ele, né? Pois é. E tudo isso criou tanto nele quanto na Bryce daddy issues. Eu amo essa palavra. É muito interessante essa parte. E eu peço para que todos tenham atenção quando forem ler no livro a respeito disso. Porque o outro motivo pelo qual o rei Otonal ele se ressentia do Ran é que a sua magia era predominantemente da família de sua mãe, que eram os feéricos que regiam Avalen, a ilha que era envolta por bruma ao norte, conhecida por ser o coração sagrado do reino feérico. Era considerado pelo pai um insulto ele andar pelas sombras, mostrando as habilidades avelanas e não as labaredas do pai. Então, pensa, ele achava horrível o próprio filho dispor da magia da mãe. Muito louco isso, né? Muito louco. Pois é, isso que eu ia citar agora, eu vou até falar aqui o próximo ponto e depois eu cito. A mãe do Ran nunca foi rainha, ou consorte, ou parceira do rei. Ela foi escolhida simplesmente para fins de procriação e a criação de um herdeiro. A mãe do Ran aceitou o pedido de bom grado, agradecida pelo privilégio que lhe fora concedido. Então, usar o ponto da mãe do Ran ter sido usada só para fins de procriação, pra citar que o rei é uma péssima pessoa, eu não acho inválido. Primeiro porque a mãe se atendeu o pedido de bom grado. E ela ficou sabendo disso, que ela seria usada dessa forma. Então não foi algo a qual ela foi escolhida numa festa, o rei engravidou ela e o Ran nasceu dessa relação. Sim, é importante dizer que foi consensual, né? Foi Ele consensual, não houve um exatamente. abuso da parte do rei para com ela, né? É só que realmente a hierarquia férica é um pouco podre mesmo e todos eles aceitam isso. Então, Exatamente. pra eles é normal. Exatamente, o que me deixa mais possessa nesse assunto. Que ele escolheu ela Exato. pra ser a mãe do filho. E daí ele não gosta que o filho tenha a magia predominante da mãe. Mas Ai, ele que escolheu a mãe. ele Então, que assim, escolheu. se ele queria que o filho tivesse as labaredas dele, por que ele não escolheu uma férica com magia de fogo? Pois entendeu? é, uma férica valbarana ali, né? Mesmo que a Amber, que é a mãe da Bryce, e o rei tenham tido um caso, a mãe do Ran não fez nada. Mesmo quando a Bryce apareceu, a mãe ela foi bondosa e gentil com ela. Então, a mãe do Ran, que não se cita o nome dela por enquanto, ela aceitou de bom grado e ela se sentia agradecida pelo privilégio de ser mãe do filho do rei. Uhum. Então, quando a Bryce apareceu enquanto o rei tinha um caso com a Amber, a mãe do Ran, ela simplesmente acolheu a Bryce também, porque pra ela Era tava de boas, naquele né? ambiente feliz. E até o Ran cita, né, nesse capítulo, que ele fica muito brabo por essa passividade da mãe. É. Que a mãe nada acha ruim, a mãe tá tudo bem, o rei tá protegendo, ela tá bom. É. Se o rei faz alguma coisa pra ela, é bondade do rei. Então, assim, a revolta que ele sente pelo descaso do rei, a mãe dele mesmo não sente. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está em um momento de questionamento desses padrões de relacionamento, mas na cultura do livro isso é uma coisa normal. Pra ela é de boa tudo isso que ela passou. A gente tá falando da mãe do Ran, tá? Do Ran. Pra ela é de boa. Então, assim, não vamos falar, ai, Problematizar. ela tá errada, ela tinha que fazer tal coisa. Não, gente, pra ela é de boa, então show, vida que segue, partiu. Depois Pois é. a gente vai falar do relacionamento do Rei Otonal com a Amber. Ali as coisas foram diferentes, mas a gente só vai falar disso muito futuramente, lá pra frente ainda. Bem mais pra frente. Aí, nesse caso, as coisas são diferentes, tá? Eu acho que é interessante prestar atenção nesses laços familiares, simplesmente para a construção de caráter dos personagens as quais estão sendo usados para a principal. Então, que nem o Ran, que você, acho que todo mundo já notou que tem um papel importante no livro, ele criou a personalidade dele, o caráter em volta dessa relação com o pai e com a mãe. Uhum. Então, é importante que esse tipo de relação e o passado seja contado para que a gente entenda quem ele é. Isso, exatamente, falou tudo. Não vou nem colocar mais nenhuma vírgula.
O que eu queria muito falar e o que me deixa muito empolgado com esse capítulo são sobre as experiências do rei. A descrição e detalhamento dessas experiências, pra mim, são, assim, nossa, é uma fonte ali que eu fico saboreando e degustando toda vez que eu passo por esse capítulo. O rei, ele pede pro que o Han coloque... O Ran coloque sua magia estelar através de um prisma. O Ran, quando conseguia expor esse dom, ficava com uma dor de cabeça durante horas. O Ran consegue fazer a luz, mas de maneira singela, e não a consegue manter durante muito tempo. O rei afirma que está estudando como a luz se move pelo mundo e como pode ser moldada. Pra quem já viu um prisma, ele é aquele... como se fosse no formato de um triângulo, só que ele é mais compridão. Então, o prisma já é um nome da forma geométrica, né? Não tem como explicar muito mais além disso. Então, digita lá prisma, e aí você vai procurar a luz passando pelo prisma. Ela, quando passa por ele, é refratada, então se divide em todas as cores ali do espectro visível da luz. Então, ele pode estar fazendo uma infinidade de coisas ali enquanto ele está estudando, mas se ele fala que ele está procurando uma forma de moldar a luz, e a gente sabe que ele tem um interesse muito grande no poder dos estrelados e ele não tem esse poder, então assim, o que será que ele tá querendo fazer? O que ele tá aprontando? Fica aí muito no ar, sabe? E eu fico me carcomendo aqui toda vez que eu passo por esse capítulo. Eu gostaria de deixar bem claro que a gente também está pensando pensamentos a respeito disso, tá? Não é só você que tá lendo agora pela primeira vez, ou pela segunda, ou pela terceira. Só recomendo muito que se você tá lendo pela primeira vez e não reparou nisso, volta e repare de novo, por favor. E vai rolar casamento. Às cegas ainda, pra quem gosta. Será que vai ter bolo? Será? Então o rei levanta a questão da escolha da fêmea para o casamento com Ran. E ele deixa bem claro que o casamento é um ato político e nada que envolva sentimentos. O rei fala que o Ran vai ficar livre para furunfar com o que ele quiser. Eu amo o termo furunfar. Porque, segundo o rei, o objetivo do casamento é se proteger na guerra e gerar um herdeiro. Então, o rei nada mais quer do que criar alianças com alguém também de dentro da cidade, por mais que eles tenham a proteção dos Asteri, para que eles sejam um povo mais forte. E a gente vai até entender no próximo ponto. Mas a pessoa que é escolhida para esse laço é a rainha Hypaxia. Hypaxia Enador é a primeira e última vez que diz o nome dela inteira no livro, e ela possui apenas 26 anos. Lembrando que, quando a Bryce nasceu, o Ran já tinha 60 anos, então... 60 mais 25? O Ran tá com 85, é isso? Pois é, mas ele é elfo, né? Ele é férico, então... O que é a idade? Se o pai dele tá com 500 e não tem pé de galinha... Pois é. Ele experiência de vida, né? Experiência de vida. É muito legal mencionar isso, que se o rei tá com medo do que pode acontecer e ele vai se unir à Rainha das Bruxas... É bom lembrar que a Rainha das Bruxas traz com ela todas as bruxas, né? E que os poderes principais delas são criar os feitiços de proteção, de todos esses feitiços aí, e também os de cura. Então, se tá rolando uma guerra, é muito importante ter os médicos do teu lado, né? Não é? É importante. Eu tô lendo Outlander, é exatamente isso que tá acontecendo. É, gata. É sempre bom ter uns médicos de amigo aí. Se você tá fazendo medicina e você não teria um médico, meu nome é Cleita, pode me seguir ali no Instagram, eu aceito uma amizade sincera. Desse jeito. Mas não só por isso, como também a gente descobre que os poderes do povo férico tá minguando, tá ficando mais fraco. O Maika, ele conversa com o rei Autonal, dando a entender que o poder do povo férico vem minguando ao passar dos anos. Ele insulta a força do povo e o poder do Ran, comparando ele ao primeiro estrelado, que poderia deixar uma pessoa cega com sua luz. E ele só conseguia invocar um brilho momentâneo. Ou seja, deu uma pisada ali na cara do Ran e falou isso pro pai dele, que já não tem orgulho do filho e ficou ali furioso com isso, né? E é um dos motivos pelos quais o rei Autonal quer o chifre de volta. É um símbolo do poder dos feéricos e ele quer ali restaurar, nem que seja imageticamente, né? Com símbolos desse poder. Porque a gente sabe que o chifre meio que não funciona, né? Ele é só um símbolo de poder. O rei Autonal, ele frisa a importância do Ran achar o chifre da Luna. É levantado que o chifre originalmente pertenceu a Pelias, seja lá a pronúncia. Pélias. O primeiro príncipe estrelado e que provavelmente os semelhantes se atraem. Ou seja, o rei tentou procurar o chifre e não conseguiu. Ele falou assim, meu filho é estrelado, então talvez ele consiga encontrar, já que o chifre pertenceu ao primeiro estrelado e foi passado de geração em geração. Talvez ele seja a melhor pessoa pro cargo. E para esse próximo ponto eu faço a pergunta. Mentira tem perna curta? Porque o que acontece?
O Ran, ele mente pro rei Otonal sobre a previsão do oráculo, aonde o oráculo diz pra ele que a linhagem real acabaria com ele. Então, o Ran, ouvindo o pai falando a respeito do casamento e a geração de um herdeiro, ele tem certeza que isso não vai acontecer, por conta dessa previsão do oráculo. E então, diferente da profecia real, que é que o Ran, então, acabaria a linhagem nele, ele mentiu pro pai falando que o oráculo tinha dito que ele seria um rei bom e justo, e essa tinha sido a previsão. Então, risos, risos, risos. A gente fica sabendo que não é essa a verdade, né? Pois é, será que vai feder? A gente não sabe, né? A gente... Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, Se atentem. Haters! Haters to lovers? Será? No telhado em frente ao apartamento da Bryce, o Hunt, ele começa a cuidar dela de longe, né? Fazer ali o serviço de guarda-costas. E eles discutem pelo celular sobre o fato dela deixar a cortina aberta. E a famosa frase do livro é dita... Abre aspas. Abre aspas. Recebemos ordens de investigar esses assassinatos a fundo. Então odeio lhe dizer isto, amor, mas a nossa relação está prestes a se tornar íntima e pessoal. Fecha aspas. Ai, meu Deus. Eu amo muito essas trocas que eles têm no começo, porque é muita. Eles se cutucam demais, demais. E este é o sabor. Esse é o sazon do livro. Esse é o tempero do amor, entendeu? É muito legal. Isso é verdade. Junto com a Bryce, no apartamento, mora o Syrinx, né? Então, como a gente mencionou no capítulo anterior, ele já não está mais na biblioteca ali do antiquário. Agora ele tá junto com a Bryce. O Syrinx, ele não pode ser detido por uma gaiola. A Quimera, sendo da classe dos inferiores, tinha muitos poderes. E a ideia da Bryce de o conter dentro de uma gaiola era muito patética, visto que ele conseguia passar até mesmo pelas magias de proteção colocadas no apartamento. Lembra que o apartamento da Bryce é cheio de feitiço lá pra proteger ela? Pois é. O Syrinx, ele sai de lá, ele acorda o Hunt dando uma mordida na bunda dele. Mas quem pode julgar ele, não é mesmo? Desculpa, né? Mas eu faria o mesmo. Se eu fosse Syrinx e eu tivesse o poder de dar uma mordidinha no Hunt, eu daria uma mordidinha. Ai, quem não queria dar uma mordidinha naquele bumbum? Você que falou que ia ficar com Isaiah. Então você Ai, com o meu que lover. ódio. Ah, não, mas é uma mordidinha. Só uma mordidinha. Não. Eu mordo e Nada depois devolvo pra você. Não, nada de mordidinha de amor, é só meu. O Hunt, ele faz considerações sobre o poder dos Drakes, então é mais um pouquinho das expansões de mundo ali. E ele compara os Drakes com os Feéricos, onde eles possuem variações da magia elemental. Água, fogo, chuva, bruma, mas nada igual aos poderes dele. Ele não conhecia ninguém que tivesse raios e precisou aprender a conter esses poderes sozinho. Ele é autodidata ali na magia de raio. Ele é um ser único, né? Será que isso não é uma pista do futuro de quem ele pode ser, de onde ele veio, né? Pode é ser. Algo que talvez a gente tenha que prestar atenção. Pode ser não, né? Com certeza. Ponto. Agora vamos falar de outra estrela que brilha neste livro. Dona Lehabá. Eu amo tanto essa menininha, essa meninota. Essa mulher, né? Essa mulher, Ela perdão. Ela já é uma mulher. mulher idosa. É que ela é pequena. Ela é apresentada como uma duende de fogo. Ela é uma labareda em formato de fêmea. O seu cabelo é uma chama, ela tem cabelos amaranhados que flutuam sobre a sua cabeça e dão a sensação, né, a impressão de chama mesmo. E ela era voluptuosa. A mesma palavra lá. Aqui tem a mesma palavra, então segue aquele mesmo princípio. Gorda ou Não. com curvas, a gente não sabe, então aí fica pra imaginação de vocês, aí visto que a Sarah J. Maas não ajudou muito. A Lehabá também possuía uma tatuagem de escrava, então ela também possuía aquela tatuagenzinha no braço, né, que era as letrinhas lá e as estrelas referentes ao governo Astério. Todo duende de fogo, terra ou água possuía essa tatuagem por terem se juntado à rebelião dos anjos há 200 anos atrás, quando eles ousaram protestar contra o seu status de peregrine, de inferiores. Então eles já eram considerados inferiores dentro da própria casa que eles possuíam. Então, depois disso, além deles serem escravizados, eles já foram, então, expulsos da Casa de Céu e Sopro, que era a casa a qual eles pertenciam, que inclusive é a mesma casa que a Bryce participa. E eles seriam, então, andarilhos e escravos para sempre. A Lehabá, ela tinha poderes sim, o do fogo, né? Até porque ela era uma própria labareda. Mas o poder dela de fogo era menor que o dos feéricos, comparado aos poderes do pai da Bryce, que tinha, né, então, poder de fogo. O dela era somente uma brasa. Então, comparado ao rei Otonal, que realmente tem poder de fogo, ela tem ali uma faísquinha,
algo que não é considerado nem poder, visto que até ela não é descrita em ter a coroa, né? Sim. Pra limitação do poder. Então E é algo ainda realmente muito que não pequeno. faça tanta diferença. E ainda a Bryce comenta que os poderes da Bryce são menores que o da Lehabah, né? Pois é, uma grande Ou seja, escalada de nada, poderes aí. nada. Zero. A Lehabah, ela era a guardiã da biblioteca faziam décadas. 1/3 dos livros tentava fugir, matar ou morder pessoas. Uma biblioteca mágica, será? É algo a se pensar. Por mais que a biblioteca tivesse a aparência de antiga, era equipada com tecnologias de ponta e com os melhores encantamentos que o dinheiro poderia comprar. Sem contar o sistema de som de primeira. Prateleiras revestiam cada parede intercaladas com pequenos tanques e terrários, ocupados por toda sorte de animais comuns, lagartos, cobras, tartarugas e vários roedores. O tanque maior, que ocupava metade da parede, por enquanto estava vazio. E aí a gente já tem ali os primeiros detalhes da biblioteca pra gente se atentar. É um lugar muito importante da história do livro, então comecem a construir esse ambiente na mente de vocês, tá? Isso. Pessoal, encerramos aqui o nosso episódio para quem ainda não leu o restante do livro, né? Para quem leu só os primeiros 15 capítulos, muito obrigado por terem nos ouvido até aqui. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Você pode encontrar a gente no Instagram e no Twitter como @corvobrancopod. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. Você pode me encontrar no Instagram como @eufemismo, eu.fe.mis.mo. Eu sou a Cleita Sereia, eu sou Cleita Sereia em qualquer lugar. Eu amo. Entre no nosso perfil, curtam nossas fotos, compartilhem nossos reels e o mais importante, mandem perguntinhas nas nossas caixinhas, tá bom? Ah, conta pra mim também se a gente tá com uma ideia de começar a colocar no Twitter alguns resumos dos personagens conforme os episódios forem sendo lançados. Então, se você tem interesse em saber e receber, ver fanarts, né, segura sem um spoiler conforme os capítulos forem sendo lançados, avisa aí nas redes sociais pra gente, porque aí a gente vai começar a fazer esse compilado lá no Twitter, pra que vocês possam conhecer os personagens dentro de um limite seguro, sem com que vocês peguem spoilers nas imagens ou procurando no Twitter aí, que é a podridão, o fundo dos spoilers, né? É a casa dos spoilers. E não se esqueça do nosso grupo no Telegram. É verdade. O link pra você entrar tá aqui na descrição. Não é um grupo, é um canal. Então você vai clicar nesse link e lá vai ter os posts com os episódios do podcast. Tem a parte com spoilers e a parte sem spoilers, então você pode participar de discussões ali muito legais que a gente tem tendo sobre tudo que a gente debate aqui e com outros leitores. Então é uma comunidade ali que tá se formando e tá ficando bem legal. Verdade, é bem divertido. E também não se esqueçam de comprar com o nosso link da Amazon, hein, que a gente mencionou lá no começo do episódio. Isso, por favor, ajuda bastante a gente. Bora pra parte dos spoilers? Fofoqueiros de plantão, você, Corvolover, que já leu esse livro 15 vezes igual nós, está pronto pros spoilers? Porque eu tô muito. Eu também tô. Eu acho que hoje não vai ficar tão grande, mas assim, o conteúdo, meus queridos, está brilhando. Milhões, meus amores, milhões. Então vamos pro primeiro tópico aqui. A Bryce, ela certifica a Jéssica de que antes que os anjos entrassem no antiquário, ela teria feito algo. Provavelmente se certificando de que os livros estivessem seguros. E aí, lá no final do livro, no epílogo, quando tem a Jéssica conversando com a Aidas, o Aidas pergunta pra Jéssica: e os livros, tão seguro, tão firmeza? A Jéssica fala: tão firmeza assim. Ou seja, desde o comecinho ali do livro, a gente percebe que há uma preocupação em esses livros estarem seguros. A gente sabe que esses livros são proibidos, mas pra frente vai comentar que ninguém poderia ter esses livros. Eles já deveriam ter sido destruídos há muito tempo, E uma das coisas que a Bryce pode ter feito ali é garantido que eles estivessem seguros durante a visita do governador, né? Que, ó, tipo, o Micah não poderia nem sonhar que esses livros estivessem ali. Outra coisa que é muito interessante nesses capítulos é que é frisado que a Jéssica, ela desertou do seu grupo de bruxas por uma razão desconhecida. A gente não sabe até hoje, tá? Pra quem Exatamente. terminou o livro e não lembra, a gente não tem a confirmação. Mas E é isso que eu ia pedir a opinião do pessoal. Por que vocês acham que a Jéssica desertou? Eu fico pensando em possibilidades
às quais algo deve ter acontecido com ela ao ponto dela se juntar ao sub-rei. Será que ela foi prejudicada pelo grupo de bruxas? Será que algo aconteceu ao ponto deles expulsarem ela? É muito eu louco, realmente né? não tenho teoria sobre isso e o livro também não fala, né? A gente não tem... Estamos no escuro, Mas a nós gente tem queríamos uma luz. A gente tem algumas evidências aí, porque nesses capítulos é mencionada a morte da Récuba, né? A gente sabe que ela morreu. E a gente não sabe como exatamente que ela morreu. Então ela também pode ter sido morta. Ela pode ter sido assassinada por alguém que quisesse tirar ela ali de vista. Eu duvido muito que a Jéssica possa estar envolvida, mas... é uma coisa pra gente ficar atento aí mais pra frente. Provavelmente, em algum momento, a gente vai ter mais detalhes de como que foi essa morte da Hécuba. A Cleita, ela lembrou que Caris podia ser uma palavra estranha, e a Caris é o sobrenome de um jogador famoso de xadrez. Ela descobriu isso pra gente. Será que isso é uma pista pra seita dos humanos quanto estratégia na batalha contra os Asteri? Lembrando que Caris é o nome de uma ali das divisões da rebelião que o Philip Briggs estava liderando, né? Então, a rebelião dos humanos, né? Chamada de seita Caris. Isso, era um dos braços, né? A Caris, não era a rebelião inteira. Mas era uma coisa importante, tipo, pensando na guerra como um contexto de xadrez, Caris é o nome de um cara ali, então eu achei que é um nome legal, porque eles tinham em mente, né? Outro ponto muito interessante a se prestar atenção é que nos outros episódios a gente levantou a possibilidade da Fury ser então a caçadora da República dos Asteri, mas essa teoria cai em terra nesse capítulo, onde eles citam a Lídia como caçadora dos Asteri. Se existe já uma caçadora da República, né? Isso reforça mais a minha teoria de que a Fury trabalha sim, então, pro Aidas. Pois então, é. ela pode ser, então, a matadora responsável do Aidas. E por isso que a gente vê ela rondando a Bryce tanto tempo, né? Visto o Sim. Aidas também ter um interesse nela. É mencionado diversas vezes, tanto pelo Hunt quanto pela Bryce, de que a Fury recebe ordens diretas dos Asteri. Mas a gente, primeiro, não sabe se isso é verdade, né? E segundo, que a gente acredita muito nesse grupo de pessoas que estão em volta ali da Bryce, protegendo ela desde o começo, que a Fury é uma dessas pessoas. Mencionamos isso no episódio anterior. A figura da Lídia que reacende essa chama, né? O rei, ele segura um prisma em frente às Primaluces, já dando uma ideia do que ele queria, que ele tinha o conhecimento da magia. Então aqui, gente, é assim... Eu falei bastante na parte sem spoiler já sobre isso, mas o que eu queria frisar aqui é que o rei Outonal, pra mim, ele não é burro. Ele tem algumas desconfianças ali que podem ter levado ele a isso. Então, eu vejo duas principais opções alternativas ali do porquê que ele estava querendo aprender isso. A primeira é, se ele não tem o poder de estrelado, então eles poderia estar tentando conseguir isso de alguma forma sintética, né? Digamos assim, ali com os prismas, tanto que ele pediu pro filho dele botar a luz lá e ele estava tentando controlar a luz de alguma forma. Ou, pelo contrário, ele pudesse estar tentando uma forma de, já que nem eu, nem meu filho, nem ninguém sobre o meu comando é um estrelado, então vou me precaver para caso aparecer algum estrelado eu conseguir apagar esse poder, entendeu? Não vou achar estranho se lá no futuro, no segundo livro, no terceiro, em algum momento, o rei Outonal descobrir uma forma de apagar os poderes da Bryce, assim, tipo, ou combater ela de frente a frente, não sei, com alguma outra geringonça que ele tenha inventado, sabe? Não, e eu vou mais longe, porque se o rei ele tem Eu vou mais mais de 500... longe. Não, se Vai ele pra tem... onde? Se o rei tem 500 anos, então provavelmente ele viu ou ele veio pra Lunation quando a cidade foi construída. Então ele tá aqui desde o começo, então ele viu a construção do portão. E ele viu os prismas que foram colocados lá, até porque isso tá à disposição da população de olhar os prismas ali. Uhum. Só que ninguém dá bola. Então, talvez, entretanto, todavia, ele sabe da ligação ali que eles conseguem conversar através dos portões. Pois é. Ele sabe o funcionamento da cidade e isso talvez me preocupa muito no futuro, que talvez, assim como a Bryce usa isso no fim do livro de uma forma boa, né, pra segurança da cidade, ele pode usar. O rei também pode usar isso pro mal, caso ele queira fazer alguma coisa. Então, eu acho que algo que deve ser considerado tanto para esse livro quanto pro próximo é prestar atenção no rei Outonal e imaginar futuramente o que ele vai fazer. Até porque ele tá frustrado pelo o filho não ter o poder que deveria ter, pelo povo estar minguando, por ele não ter a magia que deveria ter, e ele vai descobrir que a filha rejeitada é quem tem. Então, o que ele vai fazer com a Bryce no próximo livro é o que me atormenta mais. Sim, eu tô muito preocupado com isso. Eu acredito que
ele possa bajular ela, B, Ai, ele ridículo. possa tentar matar ela. Ele vai tentar controlar ela. Eu acredito que ele vai tentar primeiro uma abordagem diplomática, até porque nem os Asteri quiseram ir pra cima dela, né? Como a Bom, gente vê agora no ele final vai do ter que livro. fingir que gosta dela, né? Porque agora se os Asteres sabem da existência da filha... Mas acredito que ele vai tentar essa primeira abordagem e por trás ali das cortinas ele vai continuar nas experiências dele, descobrir uma forma de controlar os poderes da Bryce e ela ainda assim estar sob o comando dele. Patético, nós já estamos achando patético antes que aconteça. A verdade é essa. Lembrando que o chifre, gente, ele tá quebrado e ninguém sabe que há conserto. Então, o rei Otonal, ele quer de volta o chifre como status de poder. Ele não acredita que haja como consertar, entendeu? Ele quer de volta só porque, gente, era um status de poder, a gente tem que ter isso. Ele é uma pessoa que se importa muito com a imagem do povo feérico. Então, ele quer resgatar a imagem do povo feérico. Ui, que nojo, odeio esse homem, odeio esse homem. Odeio esse homem. E o poder do chifre, gente, lembrando que é o de abrir portais, tá? O poder do chifre verdade. é legal falar. esse, abrir os portais, mas a gente acredita que pra você conseguir utilizar ele, você tem que ter bastante poder mesmo. Talvez isso seja um dos indicativos de por que ele parou de funcionar com o tempo. Porque se o poder dos féricos foi minguando, ninguém teria a capacidade de empunhá-lo com tanta força e tal. Alguma coisa nesse sentido, né? Então ali cabe muitas teorias e eu acredito que a gente possa ter algumas confirmações já no próximo livro. Porque como a gente sabe que o chifre agora está em boas condições, funcionando e em boas mãos, né? Então a gente vai aprender algumas funcionalidades novas desse gadget que a Bryce ganhou. Pois é, esse upgrade, né? Esse upgrade. Agora vamos pra uma parte que é um joguinho da dona Sarah J. Maas. Durante a discussão da Jessica com o próprio Micah, a Jessica, ela questiona o porquê que o anjo que foi atacado no beco não ser colocado na investigação, assim como a Bryce foi. E o Micah usa como justificativa que o anjo que foi emboscado ali, né? Ele não se lembra de nada. Mas aí, risos, 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 nós sabemos que o próprio anjo citado é ele, né? Então, ele está fugindo da investigação por algum motivo. E qual é esse motivo? Todos nós sabemos, né? Ele é um dos responsáveis. Então, exato. eu acho que foi uma jogada muito inteligente da Sarah J. Maas de colocar isso no texto, porque até a primeira vez que eu li, eu nunca pensei nele como jamais, passei completamente nunca. batido. Eu acreditei na desculpa dele, a primeira vez que ele falou. Acreditei e descartei. Falei assim, o anjo então não é importante. Próximo, sabe? Vamos seguir outra linha de investigação. O cara tava quase morrendo, né? A Bryce foi lá, salvou o cara do bicho, o anjo do bicho, até o cara tava morrendo. E daí a gente descobre futuramente que esse anjo é o próprio Micah. Devia ter deixado morrer, né? Exatamente. E já tinha acabado com metade do problema. O último detalhe, então, que a gente percebe é que o Ron conta ao pai que o Maximus morre poucas horas após o encontro com a Bryce, e o rei a chama de aquela garota. Aí a gente percebe que o rei não pronunciava o nome de Bryce haviam 12 anos. Desde 12 anos, a você visita não fala dela. o nome da sua própria filha. Ele não fala. É escroto. Desde a visita dela no oráculo, entendeu? Passaram 12 anos. Ele é muito podre. Ele é podre o suficiente pra ele não conseguir dizer o nome da filha que foi gerada com a mulher que ele amava. Podre. Nojento, sabe? Eu acho que essa relação familiar deles, ela é muito bem construída. Esse livro é muito bem construído. Sim. Se você para pra pensar na relação familiar deles, o quanto a relação da Bryce ela é criada e o que eles vão soltando capítulo a capítulo, eu espero que quando eu consiga fazer a pauta, eu consiga frisar esses momentos de família onde mostra a criação de personalidade deles, porque a Sarah J. Maas, ela foi bem astuta em criar um pai ausente, mas além de ausente, pai também escroto e ruim, né? Porque não além de ignorar a filha, ele ignora a filha e ele faz questão que ela não receba nada que venha dele ou que tenha ligação a ele, né? Então, é um nojento. Ele é ridículo. Como a gente comentou sobre as perguntas que a gente recebeu, a gente vai falar sobre uma aqui que a gente teve da Gabrieles. E ela perguntou assim pra gente, Cleita. Vocês também tiveram no início a ideia de que a Danica poderia voltar? Ou fui só eu? KKKKK. Eu acho que, falando por experiência, e eu acho que tanto pela minha primeira leitura, ou tanto por eu já ter vivido o luto, eu acho que a gente sente na Bryce um sentimento tão conflitante de não aceitar o que acontece,
que a gente acaba meio que sugando esse próprio sentimento pra nós, leitores, e a gente espera que a cada página ela vai voltar. Que aquilo que foi presenciado era mentira ou que tem uma forma de presenciar. Eu acho que é até interessante citar que a gente tava conversando pro WhatsApp, eu e o japonês, e daí ele perguntou pra mim assim, você não acha que é possível da Lê Rabá voltar no próximo livro? E eu falei, eu não vejo propósito pra ela no próximo livro, até porque o arco dela foi cumprido, ela fez o que precisava fazer, e eu acredito que a Danica foi a mesma coisa. A Sarah J. Maas precisava criar uma personagem que demonstrasse o laço do amor, a importância do amor, e ela foi bem sucinta em criar isso em 5 capítulos. Exato. Em apenas 5 capítulos, né? Pois o que é ridículo. Também tive essa sensação durante vários capítulos, mas aí quando eu comecei a entender que a morte da Danica era parte da história e que a gente estaria investigando aquilo, eu fui aceitando, e eu acho que o meu processo de aceitação foi meio que junto com o da Bryce, sabe? Quando ela vai visitar a Hipáxia pra tirar o veneno da perna dela, foi um momento muito forte pra mim, porque eu tava sentindo junto com ela aquela emoção de, cara, esse é um rito de passagem, sabe? Eu entendo o meu passado, eu vivi ele, eu aceito ele, e agora eu vou ser uma pessoa melhor para mim mesmo, para que eu dê orgulho para essas pessoas, entendeu? Eu acho que é realmente isso, um rito de passagem. A Bryce se perdoando por ela não ter protegido e não ter estado lá junto da amiga quando a amiga precisou. Pra mim foi naquele momento que rolou a aceitação mesmo, sabe? Até então eu tava com esse sentimento de que não, ela vai voltar, ela vai voltar, ela vai voltar. É triste, né? Parar pra pensar assim. Eu acho que um dia a gente tem que conversar mais a respeito sobre o luto, sabe? Quando as partes principais do livro chegarem a este assunto, porque tem capítulos que focam mais nisso. Sim. A gente precisa dar um foco grande nisso, porque o livro ele é mais do que uma investigação ou o surgimento de uma nova paixão, ou a abertura de um novo mundo, ou uma revolta futura humana, uma futura guerra. O livro é a respeito de laços familiares. Sim. Ele é sobre enfrentar o luto, né? Ser forte. Pois é, cara. Não é à toa que o livro tem 900 páginas, sabe? Ele carrega uma carga emocional muito grande, desde o começo até o final, sabe? Tem uma fantasia imensa para ser explorada, tem laços familiares muito abrangentes para ser estudado, para ser colocado. Então, assim, eu não tiraria nenhum capítulo, nenhuma página, nada desse livro. Pra mim, ele tá completo, redondinho. Eu tava falando disso com a Caru ontem, hoje, sei lá. Hoje, quinta-feira, pra quem quer saber, dia 30. Eu acho que eu tava mandando hoje cedo, eu tava terminando de montar a pauta, e daí eu citei uma das partes do capítulo. E eu falei pra ela, Caru, eu não vejo o que cortar desse livro. Eu escuto muitos comentários de pessoas que falam que às vezes alguns capítulos se estendem muito. Mas igual a gente tá fazendo, sei lá, a cada uma semana, 5 capítulos. E a pauta tem mais de 6 folhas, sabe? Sim, gente, fica enorme. Então, assim, eu não tô inventando o que escrever na pauta, entendeu? Eu retirei partes importantes de um livro. E eu não vi nada que, tipo, eu posso pular isso porque isso é só, tipo, a Bryce penteando o cabelo, sabe? Até ela fazer a unha tem significado, sabe? Até quando aparece geleinha, é pra construção de personagem, cara. Sim, sabe? Então... É tudo importante. Então é isso, respondemos, né? Respondemos? Respondemos. Muito obrigado, gente, por terem nos ouvido até aqui. Não esqueçam de mandar suas perguntas, de entrarem no grupo do Telegram, de usarem nosso link da Amazon, de nos seguirem no Instagram e de continuarem aqui com a gente, ler os próximos 5 capítulos pra refrescar a memória e acompanhar essa saga com a gente. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou a Cleita Sereia. E a gente se vê no próximo episódio. Beijo, beijo. Tchau. Bye!